Paz do Senhor. Meus irmãos, podem tomar assento? Vamos ser breve. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar falando um pouco de Jesus, né? Como é maravilhoso esse nome. Agradeço a confiança do nosso pastor da igreja de trazer uma humilde palavra, né? Aqui a minha retaguarda tem homens muito mais sábios do que eu, mas Deus tem nos dado graça e tem nos segurado até aqui, nesse ano de 2019 que está prestes a se findar. Meus irmãos, para não ganhar tempos, vamos ler em Marcos capítulo 8, versículo 34. Um versículo, uma passagem bíblica muito conhecida por todos. Amém? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perdê-la a sua vida por amor a mim, do Evangelho, essa a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, quando o pastor conversou comigo, me trazer uma palavra, eu comecei a ler um pouco, orar a Deus, e eu lembrei dessa passagem que eu estava lendo. Esse ano de 2019 se findou, mas algumas exortações que a Bíblia traz para nós exortações diárias, todos os dias. Não importa se é ano novo, se é ano velho, se é 1 de janeiro, se é 31 de dezembro, se é no meio do ano, a palavra nos exorta todos os dias. E eu separei um ponto aqui no começo, que quão difícil é carregar a cruz. Aqui no epígrafe da Bíblia, cada um levar a sua própria cruz. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de falar: negar-se a si mesmo. É difícil isso, meus irmãos. Por que negar a si mesmo? Negar a si mesmo, uma palavra que é desprovida de um sentimento faccioso de muitas pessoas, de ciúmes, inveja, avarez e tudo mais que as concupiscências da carne levam a nós. Por quê? Uma vez eu estava há muitos anos atrás, um pastor Dario Salas pregando sobre a salvação, e a ideia da salvação é uma ideia até que simples. Por quê? Aquele que crê, será batizado, será salvo. É uma ideia simples se você ler o contexto, não é difícil. Porém, começa a complicação. Por quê? Com as duas naturezas que nós temos, a natureza espiritual e a natureza carnal, começa o problema. O ser humano, no meio do caminho, ele começa a complicar a salvação. E aí entra Jesus falando: se você negar a si mesmo, entenda, negar a si mesmo é muito difícil, porque a nossa natureza carnal é forte. A nossa natureza carnal, num culto como este ou no outros cultos, muitas vezes fala assim: eu vou ficar em casa, eu vou parar, eu não vou hoje não vai ter ninguém lá. E a natureza espiritual está gritando dentro de você: mas eu queria dar uma glória a Deus na igreja hoje, eu queria ouvir um hino, eu queria louvar, eu queria falar que Ele é bom. E a sua natureza carnal, e começa o conflito, e a ideia da salvação se complica aí, quando a sua natureza carnal
fala mais forte que a sua natureza espiritual. Como é difícil você vir para a igreja e você ficar sentado e às vezes olhando para o teto e a sua natureza espiritual que está dentro de você está gritando, o Espírito Santo ó, batendo na porta, dá um glória a Deus aí. Mas é só um hino da harpa, é um hino a louvor a Deus, dá um aleluia e você fica quieto. E aí você começa conflito dentro de você mesmo. E aí eu lembro aqui dessa passagem. Então disse a multidão: se negar a si mesmo, você começa a negar a sua natureza carnal. E quando a sua natureza carnal começa a perder e você começa a vencer ela com um simples ato: não vou ficar em casa, vou para a igreja. Eita, eu estou em casa fazendo o quê? Com essa coisa na sua mente, começa a colocar um louvor, ler uma palavra, desvia sua mente de outras coisas e começa a voltar e conversar com Deus. Ele é seu amigo, Ele é seu ajudador, Ele é seu companheiro. E aí às vezes na caminhar você olha uma dificuldade e aquela dificuldade vai querer te falar, você vai uma vez, vai duas vezes, aí sua natureza carnal fala assim: para aí, deixa para lá. E aí a sua natureza espiritual: não, vamos glorificar a Deus na dificuldade. Meus irmãos, entenda isso. Eu fiquei muito triste quando uma pessoa chegou esse ano e falou: pelo amor de Deus, estamos em dezembro, ainda faltam 31 dias para acabar o ano. E eu olhei para ela: por quê? Esse ano aqui eu não vou fazer mais nada, deixa para o ano que vem. Eu falei assim: meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus trabalha todos os dias, na minha e na sua vida. O calendário de Deus não é um calendário do homem. Ele não espera a meia-noite, às 23h59, dia 31/12 para te abençoar. Ele quer que você levanta e vai procurar hoje. É levantar a poeira, mas eu não tenho força. Ele está contigo. Tem pessoas que confundem Deus com o seu auxiliar. Não, Deus é o seu ajudador, Deus está do seu lado. E você está carregando a cruz e Deus fala assim: caminha mais um pouco, insista mais um pouco, não pare. E na primeira dificuldade as pessoas param, esquece da palavra de Deus. Mas na primeira dificuldade você não deve parar. Você começa a negar a sua carnalidade e fala assim: Deus está comigo. Não existe a cruz pesada que você não deve carregar. Deus vai aquilo que você consegue carregar. Sabe por que está com você? Porque você consegue carregar. Porque se não você não conseguisse, não estaria com você, estaria com o outro. Mas é difícil, não é difícil. Quando você tem Ele no seu coração e a sua natureza espiritual te dando força para você caminhar. Não é o último dia do ano: esquece, né? Vou deixar a cruz para o pastor. E aí você esquece a cruz no meio do caminho. E aí que diz a palavra de Deus aqui, se Ele está falando segundo a natureza espiritual e a natureza carnal. Quando Cristo diz: aquele que não carregar a sua cruz não tem parte comigo. Você deixou para lá, você esqueceu. E é isso que Deus quer para nossas vidas, nesse fim de ano, nesse início de ano de 2020. Aquilo que você não fez, o que você deixou de fazer, reflita isso dentro de você. É você e Deus, não é você e o pastor, é você e Deus. O pastor está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Mas se você não tiver a força de vontade, se você não quiser caminhar, se você não levantar, como é que podemos te ajudar? O ano é difícil, mas Deus está com você. Não espere a meia-noite de todo o ano, senão vai começar janeiro a mesma história. Tomara que acabe logo 2020, né? Mas não precisa acabar 2020. Entenda uma coisa: na Bíblia existem muitas pessoas que passaram por aflições. E eu estava lendo essa semana sobre Josué. Que interessante, eu acho que se acontecesse com Josué, que muitos que acontece hoje, a pessoa desistiria. Ele foi vendido, ele foi preso, e mesmo assim, na cadeia, com tudo o que aconteceu com ele, ali existe um homem bom. Ele tinha certeza absoluta que o momento de Deus para ele ia chegar.
E ele continuou com o seu propósito. Ele continuou com o seu propósito falando. Eu tenho certeza que quando Josué deitava, falava assim: meu Deus, como que pode acontecer tudo isso comigo? Mas aí eu acredito que a natureza espiritual falava: dá glória a ele. Levante aí, ô Josué, eu sou contigo. Não esqueça das coisas que você passou, da onde você passou e aonde você vai chegar. E ele tinha certeza que o momento dele ia chegar, e ele prevaleceu, ele continuou. E isso é que muitas pessoas não entendem. Se fosse você no lugar dele, o que você faria? O que eu faria? Vendido pelos irmãos, preso, acho que chegou praticamente no fundo do poço, né? Não tinha mais para onde ir. O que mais ia acontecer com ele? Só podia morrer. E o que você faria? E ele continuou íntegro na presença de Deus. Ele continuou sendo um homem bom, mesmo na cadeia. Ele dava conselho às pessoas. E isso que é interessante na palavra de Deus. Ela nos ensina todos os dias a ter um lugar para descansar. O escravo Josué, quem era ele? Era só um escravo. Mas ele ali no meio daqueles que estavam com ele, ele mesmo assim dava conselho. Eu acredito que ele falava de Deus, eu acredito que ele dava exemplo, tinha caráter, continuava lutando mesmo com a grande dificuldade que ele tinha. Ele não parou, ele negou a carne dele, ele negou os desejos dele, e ele creu e continuou com a presença do Senhor com ele, aonde é que ele esteja. Não importa a situação que você se encontra, o que você chegou aqui hoje, desse último dia do ano, se você crê, Deus irá entrar com providência. Ele não irá carregar a sua cruz é sua, mas Ele estará do seu lado para te ajudar. Mas passando um pouco, aonde que chega no versículo: toma a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, eu tenho uma história que eu ouvi um tempo atrás, sobre um povoado que estava naquela época migrando de um lugar para outro. E aí o sacerdote daquele lugar chegou e começou a cortar troncos e entregar para as pessoas que estavam com ele naquela viagem. E é muito interessante essa história, que ele entrega um tronco conforme a pessoa. Ele vai entregando, fala assim: agora nós vamos caminhar até chegar a outra aldeia. E aí no meio do caminho tinha aqueles que era valente, era pesado o tronco, mas ele falou assim: eu vou chegar lá. Ele pegava o tronco e ia no sol, na chuva, andando, caminhando, glorificando a Deus, e não parava. Era difícil, espinhoso, mas tinha outros que começavam a ficar cansados para trás, e para ele não perder a caminhada, sabe o que ele fazia? Cortava um pedaço do tronco para ficar mais leve. Ele cortava um pouquinho aqui, ele encostava na pedra, ele cortava um pouquinho ali, e está ficando mais fácil. Então, por que eu vou levar um tronco desse tamanho, se é mais fácil ele mais leve? E ele continuava. E os outros que estavam mais na frente, que era disposto, era difícil, mas era disposto, estava ali para fazer a obra, para levar até a outra aldeia tudo aquilo que o sacerdote pediu, continuava. Chegaram num vale, escute, e aí eles tinham que atravessar de um pico da montanha para o pico da outra. Os que sustentaram o tronco até o final, até chegar ali, colocaram o tronco, passaram e para o outro lado. O que foi pelo caminho mais fácil, cortou o tronco, na hora que colocou no vale, o tronco caiu. Como é que ele ia passar? Então, isso voltando à palavra de Deus, se você cortar a sua cruz, se você não caminhar, não prevalecer, na hora que chegar o vale, a dificuldade, você vai ficar para trás. Mas e aí? Como é que pode? Como que eu vou fazer então? Vou entregar para o pastor? Não. Ela é espinhosa, ela é sua, ela é minha. Ninguém vai carregar para nós. Jesus, Deus, eu falo isso para os jovens às vezes, não é empregado de ninguém. Não entenda que Jesus vai pegar a cruz e levar para você. Não. Ele é o nosso auxiliador e ajudador. Ele vai dar estratégia para nós levar a cruz. Você vai falando com Ele e Ele vai falando com você, e você vai carregando e vai dando um passo
e vai dando outro passo. Ele não vai carregar para você, a cruz é sua. E aí você vai parar num lugar que aqui, meu Deus, e agora eu não vou conseguir passar. E aí você tenta para um lado, aí você tenta para o outro, aí você fala, vou parar. Aí é a história do corta-cruz. Mas não, Deus fala, não, continua perseverando, porque Ele vai falar com você, vai um pouquinho para a direita, passa um pouquinho para o lado, e continua a cruz, e você continua carregando, e você continua carregando. E qual que é a nossa vitória? É os céus. Entenda isso, o caminho sempre vai ser difícil, mas aquilo que você propôs a levar, aquilo que você propôs a seguir, Deus irá entrar com providência. Na palavra de Deus em Mateus 10:38 diz, quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É muito simples essa palavra. Você parar, estacionar e criar poeira, você não vai sair do lugar. Agora, se você levantar, bater a poeira, falar assim, ei Jesus, vem aqui meu amigo, vamos andar comigo, vamos falar comigo. Nesse ano que acaba, como muitos outros falaram aqui, antecedores de mim, Jesus tem um propósito para você e para mim. Mas Ele não quer que você comece o ano, ou que não acabe até esse culto, parado do jeito que você está. Ele quer que você se levante, pegue a sua cruz, mas é pesada, mas Ele vai estar te ajudando. Você não vai cair, você vai caminhar. Você não vai parar, você vai continuar. Por que isso tudo? Que ideia de evangelho é essa? A ideia do evangelho principal é a salvação, é o caminhar nessa terra que não nos pertence. Você não entende que a terra, quando você levanta o pé, ela te puxa para baixo? Existe uma gravidade que não é zero, ela te puxa, ela fica tentando te puxar. E você fala assim, se você deixar puxar e parar, você vai ficar parado. E naquele dia, quando Jesus voltar, sinto muito te dizer, a cruz que era para você carregar, você não carregou, e você vai chegar lá e vai falar assim, e agora? E aí Ele vai te dizer, apartai-vos de mim, porque não te conheço. Como é difícil essa palavra. Eu digo isso por meu exemplo. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, e muitas vezes do meu caminho eu parei, estacionei, não entendi o propósito de Deus na nossa vida, mas com a misericórdia de Deus e a graça sobre Deus, sobre mim, eu voltei a entender o propósito que Ele tinha para mim, e eu me dispus a levantar, e eu me dispus a caminhar, e tudo que Deus tem feito comigo desse momento até hoje é só bênção. Um jovem que caiu de uma altura de quase 5 metros de altura e bateu de rosto no chão, onde o médico falou assim, esse aí não vai ouvir mais, não vai falar mais, talvez nem chegue a caminhar, e aqui estou eu, pela misericórdia de Deus. E se eu tivesse parado, esquecido do propósito que Deus tem na minha vida, eu nem estaria aqui. Hoje Deus tem me dado uma família. O ano de 2019 é difícil, para mim não foi não, meus irmãos, foi uma bênção. Teve dificuldade? Teve muitos problemas? Tive, mas Ele estava comigo, e por Ele estar comigo foi uma bênção. Deus tem me abençoado e abençoado minha família grandiosamente, e eu não troco essa minha cruz por nada nesse mundo. Eu não troco por nada, e eu falo isso às vezes para os nossos jovens na igreja. Decida agora, hoje, qual o caminho que você vai levar. Se é o caminho de 2020 igual, parado, estacionado, ou é um caminho melhor, é um caminho que você levante e fala, Jesus, estou pronto, me ensina, me ajuda, me sustenta. Que caminho que você vai traçar? Senão vai chegar o 2020, 31/12/2020 vai estar do mesmo jeito, e não adianta procurar ajuda fora, Ele vai te ajudar. A palavra de Deus vai te exortar em 369 dias desse novo ano. E quando chegar lá no final, você vai lembrar o que eu disse hoje.
Você vai estar carregando a sua cruz. Eu não vou ter problema. Vai, mas Ele vai estar contigo. Então, meus irmãos, nesse fim de ano, que Deus possa continuar abençoando você e sua família, te dando sabedoria, estratégia, inteligência, paz, alegria, para você continuar caminhando. Eu não sei o que você passou, mas Ele sabe, e Ele está batendo na porta. A sua natureza espiritual está gritando dentro de você, querendo que você seja diferente nesse novo ano, começando no final deste culto ou agora, despertando. Eu acho interessante, pastor, que pessoas procuram outros meios aí fora. Eu não vou para a igreja não, vou procurar um coach, ele vai me ajudar, ele vai mudar a minha vida. Entenda, eu não sou contra você estudar, ler, é até interessante, eu já li livros e alguns cursos que eu fiz, mas o meu propósito é com Deus. Ele é o meu guia, Ele é o meu ajudador. Ele vai te dar estratégia aqui, ó. Teve pessoa que falou assim: se você fizer esse curso, você vai ser um homem diferente. Eu falei assim: mas por quê? Se a Bíblia me torna diferente todos os dias. Esse curso vai me ajudar no quê? A entender um pouco de finanças. Ok, vou estudar, eu fiz minha faculdade, graças a Deus, minha pós, ok, aleluia. Mas a Bíblia me dá estratégia e sabedoria para me levar uma vida melhor. Não caia nesse engano. Então, meus irmãos, assim eu agradeço a minha oportunidade, desejando a todos um feliz ano novo, um 2020 de bênção para você e para sua família. Mas entenda, só vai ser bom e ótimo se você balançar a poeira, levantar e começar a caminhar. Aí Deus entrará com providência na sua e na minha vida. Amém, meus irmãos?